Olá pessoal, tudo bem? Nessa aula vamos aprender a criar arrays multidimensionais. Quando nós quisermos ter arrays dentro de arrays, devemos seguir uma sintaxe em específico. Vamos lá? Bom, para definir um array, precisamos declarar, por exemplo, pessoas e dizer, passar o objeto array. Dessa forma, o interpretador vai entender que essa variável, na verdade, vai ser um array. Ela vai armazenar mais informações. Quando a gente quer armazenar um array dentro de um array, nós devemos, depois de ter criado esse array, passar um novo índice. Esse índice não precisa ser necessariamente numérico. Então, por exemplo, se eu quero criar um array agora com um nome diferente, por exemplo, pessoas têm nome, né? Então a gente pode passar aqui dentro dela um índice com um nome e dizer que também esse índice vai ser um array, passando o objeto para essa variável array com índice nome. E todas as pessoas também têm um CPF, então posso passar aqui um índice e nomeá-lo de CPF e dizer que pertence também a um objeto do tipo array. Bom, dessa forma, agora eu posso seguir o padrão do array básico. Por exemplo, pessoas, nome, posição 0, recebe o valor Fábio. Pessoas, posição 1, recebe o valor Júlio. Bem como pessoas, CPF na posição 0, ou seja, um CPF talvez pertencente ao Fábio, por estar na mesma posição, recebe o número 123, 123. Pessoas, CPF número 0, então recebe 321, 321, 321. Número 1, perdão. Dessa forma, se eu quiser consultar o meu array multidimensional, eu vou conseguir encontrar esses valores. Então, pessoas, com nome, se eu der um run aqui, eu vou encontrar Fábio e Júlio. Se eu quiser imprimir o CPF, vou encontrar o CPF aqui de duas pessoas. Se eu quiser criar um filtro, imaginando aqui um cenário de um pequeno banco de dados, né, então posso perguntar ao usuário, dizendo o seguinte: var procura, ou melhor, var consulta igual prompt, digite um T. Aqui eu vou passar esse D para um valor tipo numérico, para uma variável tipo numérico. Por quê? Porque a função prompt de JavaScript ele salva na variável como texto, como string. E eu vou usar agora aqui uma função nativa do JavaScript para passar esse texto para um valor do tipo numérico. Então eu chamo a variável consulta, digo que ela é igual a parse int, passando para inteiro o próprio valor da consulta, certo? Então o que eu posso fazer aqui? Eu posso dar um alert
ou melhor, posso dar um documents.write e, usando a lógica da programação, fazer uma concatenação para criar uma frase melhor inserida para o usuário. Então, por exemplo, o ID número, vou botar assim, o ID número, ó, e agora eu boto aqui, mais a consulta, retornar o valor digitado pelo usuário. Então, o ID número consulta, o valor digitado para o usuário, encontrou o nome. E aqui eu coloco o nome. Então, qual vai ser o nome? Vai ser pessoas, índice nome na posição digitada pelo usuário. Qual é a posição? Consulta. Mais, termino a frase, por exemplo, e seu CPF é o, e aqui eu coloco o número do CPF, mais, como eu acho o CPF, pessoas, índice CPF, na posição consulta, que foi o valor que o usuário digitou no prompt, e foi salvo nessa variável consulta. Certo? Vamos fazer um pequeno teste. Então, se der um run aqui, digite um ID, vou digitar o ID, vou digitar o ID 1. Então, o ID número 1 encontrou o nome Júlio e seu CPF é esse valor aqui. Bom, antes está tendo essa impressão toda porque eu esqueci de deletar este dado. Pronto, não há mais necessidade de manter ele. Imprimir de novo. Digite um ID 0. Então aqui eu tenho um retorno. O ID número 0 encontrou o nome Fábio e seu CPF é o 123, 123, 123. Bom, esse é um exemplo de como criar, usar e acessar valores em arrays multidimensionais.